Olá, professores. Meu nome é Carlos Eduardo e eu sou um dos autores da coleção A Poema. Hoje eu vou falar para vocês um pouco a respeito de como foi a produção desse livro em função da Base Nacional Comum Curricular. E para iniciar, vou mostrar um pouquinho aqui como é que esse trabalho, como é que a produção de um livro se inicia, como é que o autor ele trabalha. Se vocês observarem aqui, eu estou à frente do meu computador. Aqui vocês veem uma página, feita em um arquivo ainda do Word. E se vocês observarem agora aqui no meu tablet, isso aqui já é o livro, né? Exatamente na página referente que eu estava mostrando aqui para vocês. Bom, de agora em diante, eu vou sair um pouquinho da tela e vou mostrar para vocês quais foram os critérios que nós adotamos nessa coleção. Tá ok? Então vamos lá. Quando nós recebemos o convite de fazermos a reformulação no Apoema com base na BNCC, o primeiro aspecto que nós levamos em conta foram as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. São 10. Dentre elas, nós destacamos aqui alguns aspectos, entre eles, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer a uma abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, reflexão e análise crítica, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, utilizar diferentes linguagens, verbal, oral, visual, motora, como libras e escrita, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação, valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar, defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, conhecer-se, apreciar-se e cuidar da saúde física e emocional, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, e agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Nós ficamos muito felizes quando lemos essas 10 competências, porque, na realidade, o nosso livro ele já contemplava todas elas. O próximo passo foi analisar as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e as habilidades. Apesar de todos nós, autores, sermos professores de ciências, cada um tem a sua área de formação. Então, são 2 professores de biologia, um professor de química, no caso eu, e 2 professores de física. Eu, como professor de química, fui diretamente na parte da minha área de conhecimento. E eu observei que a unidade temática matéria e energia, ela tinha como objeto de conhecimento misturas homogêneas e heterogêneas, separação de materiais, materiais sintéticos, transformações químicas. E dentro desses objetos de conhecimento, as habilidades propostas eram classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de 2 ou mais materiais, identificar evidências de transformações químicas e, nesse momento, eu disse, meu Deus, espera aí, como é que eu vou explicar como classificar uma mistura homogênea ou heterogênea se, na realidade, o aluno não tem o conceito de substância? Para ele saber o que é uma mistura, ele tem que saber o que é uma substância. E para saber o que é uma substância, ele tem que saber o que é átomo. E como é que eu vou identificar, como é que eu vou mostrar para ele o que é uma transformação química se ele não sabe ainda o que é átomo, o que é substância? E eu olhei assim e eu pensei, como é que eu vou fazer isso? Né? Foi uma grande preocupação. E depois aí vem os métodos mais adequados para a separação de diferentes sistemas heterogêneos e ainda por cima associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao desenvolvimento científico e tecnológico. Bem, gente, foi um grande desafio. E é exatamente esse desafio que eu vou falar para vocês qual foi a nossa abordagem no 6º ano. Agora nós já estamos aqui na primeira unidade do livro A Poema. Essa página é uma página dupla,
Vocês podem ver que aqui existe o manual em U, que continua aqui na outra página, que são as orientações para os professores. E a minha maior preocupação foi como eu vou explicar os conceitos de mistura se esse aluno não sabe o que é substância. E para falar de substância, eu preciso falar de teoria atômica, e teoria atômica não se aplica ao sexto ano. Bom, para isso, se vocês observarem, nós temos aqui duas imagens. Uma de um rio e de outra água saindo da bica. E nós começamos na sessão antever, uma sessão bastante interessante, porque nós fazemos algumas indagações para que o aluno possa participar e com isso a gente observar a bagagem que ele traz de outras séries. E nós começamos aqui a perguntar qual a diferença entre a água do mar e a água mineral, e a água que bebemos. E aí, trabalhamos o tempo todo aqui com a questão da água. Por que a água? A água traz para o aluno uma visão macroscópica daquilo que ele conhece, e a partir dessa análise da água, nós vamos introduzir o conceito de substância. O capítulo 1 trata especificamente da água no ambiente. Nós começamos aqui a falar da água, mostramos alguns dos peixes, aqui fotos de alguns animais, falando da relação da água e os seres vivos, falamos aqui de algumas frutas, de alguns legumes, e já partimos uma sessão experimentar em que o aluno vai identificar, nessa sessão, a presença de água em alimentos. E partimos aqui para uma outra sessão também experimentar, que é para verificar que as plantas transpiram, também falando sobre água. E vamos falar aqui sobre seres vivos, como esses seres vivos se comportam em ambientes quentes. Partimos para as mudanças de estado físico da água. E depois desse aluno, ele já está trabalhando há algum tempo com o termo água, a gente introduz o conceito de substância. E aí já falamos a substância água, informamos para ele que água é uma substância. A partir daí, vem mais outras questões, como experimentar aqui, a gente começa a falar realmente sobre o termo substância água, falamos do ciclo da água na natureza, trabalhamos aqui com a seção viver, como usamos a água, é bastante interessante, e distribuição da água na terra, trabalhamos com águas subterrâneas, os aquíferos, trabalhamos com mais outras atividades que são aqui decorrentes, são exercícios decorrentes daquilo que foi trabalhado ao longo do capítulo, e partimos para o capítulo seguinte. Agora nós estamos no capítulo 2. O capítulo 2 vai falar das misturas no dia a dia. Partindo do princípio que no capítulo 1 o aluno trabalhou o tempo todo com água e aprendeu que água é uma substância, e certamente nesse momento, através de experimentos, através de todo o desenvolvimento desse capítulo, que é o capítulo 1, outras substâncias foram faladas, citadas ao longo do capítulo, como cloreto de sódio presente na água do mar, que é o sal de cozinha. O aluno já traz a bagagem incorporada, sem definir o que é substância, ele já começa a entender o que é uma substância. Nesse momento, a gente começa a falar sobre mistura. E podemos observar aqui nas imagens, várias imagens, uma pessoa adicionando açúcar à água, leite sendo adicionado ao café, açúcar ao café, a preparação de um bolo. E na outra página também, a gente começa a observar aqui a preparação de um pão, a massa do pão. E a partir daí, nós entramos nos conceitos de propriedades gerais da matéria. E nessas propriedades gerais da matéria, nós trabalhamos aqui a extensão, trabalhamos a impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade e visibilidade. E partimos para as propriedades específicas. E isso é muito importante. Quando a gente parte para as propriedades específicas, aí é o grande ganho desse capítulo, que nas propriedades específicas vocês vão poder
observar e trabalhar com os alunos o que é temperatura de fusão, temperatura de solidificação, temperatura de ebulição, condutividade, magnetismo, dureza, maleabilidade, ductibilidade e densidade. E a partir dessas propriedades específicas da matéria que nós vamos poder dar a noção exata do que é uma substância, sem trabalhar a atomicidade. Observem que aqui, essa parte aqui é o maior ganho desse capítulo, porque aqui a gente define substância como uma porção de matéria que tem um conjunto de propriedades específicas bem definidas e características. E falamos que, eventualmente, duas substâncias diferentes podem ter algumas propriedades específicas iguais, mas nunca todas elas. Então, o conceito de propriedade específica é que vai dar noção a esse aluno do que é uma substância. Ou seja, substância é uma porção de matéria que apresenta essas propriedades como propriedades específicas. Se mudarem as propriedades, muda a substância automaticamente. Ok? Ainda no capítulo 2, agora que o aluno tem o conhecimento do que é uma substância, nós vamos poder trabalhar o conceito de mistura. E nesse conceito nós vamos diferenciar misturas homogêneas de misturas heterogêneas. Apresentamos para eles aqui alguns tipos de misturas, sólido-líquido, líquido-líquido, sólido-sólido. E a partir daí, nós começamos a contextualizar, mostrando algumas misturas comuns do dia a dia, que são a joia de ouro, a água do mar, o vinagre, o leite de magnésio, o álcool hidratado e o bronze. Bem, passamos para ele o conceito de água mineral, da composição da água mineral, porque existe uma confusão muito comum, e foi uma pergunta realizada lá no início do capítulo, em que a gente perguntava qual a diferença da água do mar para a água que bebemos. E como o aluno acha que a água do mar é salgada, ele interpreta que a água que bebemos, que é a água mineral, ela não apresenta sais minerais, o que na realidade, nós podemos ver aqui por essa área que eu acabei de circundar, que nesse exemplo aí, o aluno poderá verificar que essa água mineral que ele ingere, ela é composta por várias substâncias. Vencido o grande desafio que foi trazer para esse aluno o conceito de substância, para que ele pudesse entender o que é uma mistura, e que nós conseguimos fazer no capítulo 1 e no capítulo 2 de forma bastante harmoniosa, nós podemos agora partir para a questão da separação de misturas. Aqui no capítulo 3, nós vamos tratar exclusivamente dessa separação de misturas. E começamos aqui com um exemplo de separação, aqui uma pessoa filtrando um suco com caroço, separando o caroço do suco. E vamos aqui para fazendo uma comparação em termos práticos do que você pode fazer no dia a dia e também do que é feito em laboratório. Aqui é uma filtração em laboratório, aqui você já começa a observar que damos exemplos do cotidiano, que seria a filtração das partículas presentes no ar, num filtro de condicionador de ar, e vamos fazendo da mesma forma, sempre trazendo aqui o que ocorre, o que é feito em laboratório e também o que é feito no nosso dia a dia. Essa contextualização é muito importante, esse vínculo que a gente estabelece entre o que pode ser realizado em um laboratório e também o que é feito no dia a dia, como aqui nos tanques de decantação, de tratamento de esgoto, entre outros. Apresentamos aqui outras técnicas de separação de misturas, catação, peneiração, ventilação, e vamos prosseguindo com mais outros processos de separação de misturas. Depois disso, o mais interessante aqui é que nós utilizamos esses processos vistos anteriormente para que o aluno possa compreender o tratamento da água. O tratamento da água é muito importante para que ele possa verificar o quanto esse bem é importante para nós, seres vivos. E verificar que não é simples, que aquela água que muitas vezes uma pessoa desperdiça para jogar, para lavar uma calçada, lavar um carro, ela passa por um processo de tratamento que não é um processo simples.
Uma seção bastante interessante desse capítulo é essa aqui, pontos de vista. Nós apresentamos para o aluno 2 textos e normalmente esses textos são conflitantes. Um faz uma defesa e o outro faz de alguma forma um ataque, ou talvez não um ataque, mas simplesmente uma contestação ou uma outra visão de algum assunto que ora pode ser defendido e ora pode não ser defendido. E aqui nós usamos o flúor. Um texto aqui fala da importância do flúor na pasta dental e aqui ele fala da importância do flúor presente na água. Só que, em contrapartida, aqui nós podemos observar a opinião de dentistas falando do problema que o excesso de flúor pode causar nos dentes. Então, a partir desses textos, nós começamos a trazer algumas perguntas para que esse aluno desenvolva a sua habilidade em análise do texto, em reflexão e possa dar a opinião dele a respeito desses assuntos que muitas vezes são conflitantes. Nesse mesmo capítulo temos também o caleidoscópio. O caleidoscópio ele mostra como é que foi o tratamento d'água ao longo da história. É uma página dupla do livro, aqui está metade, uma parte da página, aqui está outra parte, e a gente caminha desde lá de 2900 a.C. até o século XX. Isso é muito interessante porque ele pode acompanhar o desenvolvimento tecnológico ao longo dos anos. Como vocês puderam ver, a unidade 1 é composta de 3 capítulos. Ao final de cada capítulo, há uma bateria de exercícios. Só que ao final do 3º capítulo de uma unidade, aparece aqui uma nova seção. Essa seção se chama Retomar. A seção Retomar ela é muito interessante porque ela mescla os 3 capítulos e nós apresentamos alguns exercícios em que o aluno vai trabalhar conjuntamente os 3 capítulos vistos por ele nessa unidade. Aqui, se eu reduzir, vocês podem ver que sempre todas as páginas do livro para o professor são acompanhadas do manual em U. Então aqui as respostas, nesse caso, e vocês aqui têm também as questões que são produzidas para que esse aluno possa trabalhar de forma integrada os 3 capítulos da unidade. Ao final da unidade, uma outra seção interessante é a visualização. A visualização ela possibilita retomar os conteúdos abordados nessa unidade por meio do esquema apresentado. Então observem, na forma de esquema nós começamos a trabalhar no capítulo 1 a água, os estados físicos. Vimos aqui quais são os 3 principais estados físicos da matéria. Observamos as mudanças de estado físico, a fusão, a vaporização, a condensação, a solidificação. Ela é feita em página dupla. Então, nessa página dupla, a gente continua aqui, olha, as misturas homogêneas, as misturas heterogêneas e também os métodos de separação dessas misturas. O interessante é que a visualização permite que, através de uma produção gráfica, o aluno possa relembrar os conteúdos trabalhados ao longo dos 3 capítulos nessa unidade. Na unidade 2, vamos tratar de um mundo de materiais. É a unidade mais fácil de trabalhar. Iniciando no capítulo 4, a respeito das transformações desses materiais. Vemos aí a massa de pão sendo transformada em pão. Sempre damos ênfase à questão experimental. Aí podemos ver a reação do bicarbonato de sódio com vinagre. As transformações químicas elas estão sempre associadas ao cotidiano, de forma que o aluno possa perceber o que está acontecendo. No capítulo 5, vamos abordar os materiais sintéticos, como vocês podem ver aí a questão das indústrias, principalmente a indústria de alimentos tão importante nos dias de hoje. É claro que não podemos esquecer da indústria petroquímica e de seus derivados. Já no capítulo 6, vamos trabalhar a sociedade e seus materiais. É uma relação entre os materiais e a sociedade de uma forma geral. Começamos com a questão da moradia, que é muito importante, lá na pré-história, e passamos até aos dias atuais na criação de novos materiais, com ênfase na área de saúde, na indústria farmacêutica
e também sem deixar de levar em conta a indústria química de uma forma geral e, claro, sempre pensando no viés ambiental, como, por exemplo, na política dos 5 R's. Agora, falando de nono ano, esse livro ele foi reformulado para atender a BNCC. Mas vocês, professores, que estão já usando o Apoema, que pretendem usar, fiquem tranquilos porque os conteúdos praticamente não foram alterados. O que foi alterado foi a abordagem. Se vocês observarem aqui no índice, por exemplo, o capítulo 1 ele fala de estrutura da matéria e radioatividade. Começamos com a teoria de Dalton, os estados físicos da matéria. Observamos aqui já a questão da estrutura atômica, o modelo de Thomson, o modelo de Bohr, a estrutura do átomo. Aí falamos dos íons, das moléculas, formação de moléculas, propriedades gerais da matéria. Isso é interessante, isso foi visto no 6º ano, as propriedades específicas também, só que como esses conteúdos são trabalhados em espiral, aqui eles vão ser vistos com maior profundidade. Observem que o capítulo 2 vai trabalhar as substâncias químicas, vai trabalhar a organização dos elementos na classificação periódica. E aí vamos, claro, sempre trabalhando com a questão também da contextualização. Reparem aqui, ó, carência nutricional, os elementos químicos em nosso dia a dia, a seção conviver, a idade dos metais, e aí assim por diante. Não deixamos, claro, de falar em ligações químicas, e aí entramos com o conceito de massa molecular e vamos para a unidade tipo capítulo 3. No capítulo 3, ele é interessante porque nós aqui trabalhamos as evidências das reações químicas e também, quando trabalhamos as reações químicas, nós vamos utilizar aí uma parte que não havia, que foi solicitada pela IBNCC, que são cálculos químicos. Então, nesse livro, entra cálculos químicos e as funções químicas saem, elas são colocadas como conteúdos para a primeira série do ensino médio. Bem, gente, aqui se encerra a apresentação do trabalho. Eu me detive mais na parte de ciências com foco em química. E eu espero ter mostrado para vocês como é que foi a produção desse livro, principalmente no que diz respeito ao 6º ano e ao 9º ano. Espero que vocês tenham compreendido, porque realmente foi um trabalho assim muito primoroso. E quando eu observo o livro, não é porque eu tive a participação nele, mas realmente a coleção está espetacular. E espero que vocês gostem bastante. Apreciem com carinho. Um grande abraço para todos. Obrigado.